E nós vamos falar só um pequeno resumo rápido a respeito do povo de Hebreus. Amém? Abre lá em Hebreus 11, é lá que nós vamos viajar. Amém? O apóstolo falou aqui bem certo, né, que nós estamos em um dia o qual foi escolhido para ser chamado de culto de oração. E esse culto era o que era para estar mais cheio. Porque desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha algo comigo que eu deveria orar mais do que cantar. Eu deveria orar mais do que fazer outra coisa. Depois eu entendi que eu era um pouco desequilibrado, porque eu gostava muito de orar. Eu amava ir para a Universal, porque era 80% de oração. E eu entendi que eu deveria aprender com a palavra, orando, para que fosse revelado aquilo que eu tinha visto na palavra. E os dias de hoje, né, nós temos visto, temos meditado a respeito do que tem acontecido nos dias de hoje no mundo, não só no Brasil, no mundo. E o povo de Hebreus passou por uma coisa parecida com o que está acontecendo hoje. Né? O povo de Hebreus era um povo judeu, né, que era um povo escolhido, e essa carta foi escrita para os crentes de Hebreus. Que esses crentes estavam esfriando na fé, estavam passando por situações, né, difíceis e estavam querendo retroceder. E o escritor de Hebreus, né, que ninguém sabe ao certo, porque não foi revelado, né, não foi dito, ele escreveu uma carta para os irmãos, para animar eles, para contar algo a eles, para tentar levantar eles, para que eles não se afastassem do Senhor. E nós fazemos parte desse culto, que é um culto o qual nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, oramos por situações que se levantam. E eu vi alguns testemunhos, né, muitos até, mas com certeza que Joelma, quantos testemunhos você já viu aqui nessa igreja, de orações que foram feitas, de pessoas que foram curadas, não é, Joelma? Quanto mais tempo você permanece naquele lugar firme, você consegue testemunhar de maravilhas que o Senhor fez na vida do seu povo. E não foi diferente na carta dos Hebreus. Nós vamos ler aqui um início, né, do 11, onde vai ser tratado a respeito da fé, e depois ele vai dar continuidade falando dos heróis da fé. Ou seja, aquilo foi testemunho de homens que viveram, que fizeram maravilhas pela fé, para que o povo fosse encorajado. Não desista não, porque aconteceu isso com fulano, aconteceu aquilo com Beltrano, e tudo pela fé que superaram. Vocês também vão superar. Não volta não, não retrocede não. Quantos nós conhecemos que retrocedem, que voltam, chegam até a apostatar da fé? Esses são os piores, né? E quando nós amamos essas pessoas, nós sofremos com elas. Eu passei por isso em algumas situações, de tentar ajudar, e o fim da história eu vi até a pessoa retroceder e apostatar totalmente da fé, voltar para dentro da Babilônia, né, como a Assembleia chama. Então, vamos ler o versículo 1, depois nós vamos ler o 6 e depois nós voltamos para o 2, ok? Hebreus 11, 1. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Repita comigo: bom testemunho. Bom testemunho. Não esqueça disso.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Amém. Só até aí. Depois vai continuar, né? Você em casa continua e você vai ver que vai falar a respeito de muitos heróis, né? E quando chegar lá em Abraão, aí você vai ver coisa. Por isso que foi considerado o pai da fé, né? Porque realmente, se você procurar hoje colocar um ser humano para tentar fazer tudo que Abraão fez, talvez você encontre poucos que tenham a postura de se posicionar como Abraão se posicionou. Amém? Amém. Eu coloquei um título: a chave para avançarmos em Deus chama-se fé. Amém? Amém. Porque muitas pessoas, elas confundem fé, acham que têm fé, acham que vivem por fé e não vivem. Muitos falam que vivem por fé, e quando você observa a vida, não condiz com aquilo que ele está falando. Mas como assim? Mas a pessoa não diz que vive na fé, que vive por fé? O que é fé? Fé é certeza, é convicção. Por isso eu acho o papel aqui que eu anotei o significado para dar o exato. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Olha aqui. Fé. No Aurélio diz que, nós vemos aqui em Hebreus que diz que fé é a certeza, certo? Daquilo que nós não vemos. Aí diz, certeza significa segurança plena, conhecimento certo, ausência de inconstância. Vê que tremendo. Não existe inconstância para quem vive na fé. Ah, eu vivo pela fé. É inconstante? É. Não tem nada de fé. É só da boca para fora. Constância. Aquilo sobre o qual não há dúvida. Será que nós realmente temos alcançado esse nível? Às vezes não, né? Às vezes sim. Amém? É bem pesado, né? Quando a gente olha assim, será que eu tenho alcançado viver dessa maneira? Ou vamos tornar mais fácil? Em que área eu consigo alcançar dessa maneira? Porque às vezes eu alcanço em algumas áreas, e em outras áreas eu já sou mais inconstante. Então eu não consigo viver uma fé plena em todas as áreas, porque é necessário que nós possamos viver em todas as áreas. Amém? No versículo 1, ele nos mostra, o escritor, ele nos mostra a definição, que é a certeza das coisas, a convicção dos fatos. No versículo 6, ele nos mostra a importância de viver pela fé, porque só assim nós vamos agradar a Deus.
Deus não se agrada em inconstância. Se você é hoje e amanhã você não é mais, se depois da manhã você volta a ser e depois você não quer ser mais, saiba que infelizmente o Senhor não se agrada do jeito que você está vivendo. Temos que ser constantes. Amém? Aleluia. No versículo 2, ele nos dá o resultado, que é o bom testemunho. Quando nós conseguimos viver pela fé em qualquer das áreas as quais nós nos inclinamos para poder agir, né? Porque nós vivemos um geral, mas tem áreas que a gente vê que uns se sobressaem mais do que outros, porque ele conseguiu executar a fé real, a fé do tipo de Deus. Lá na frente nós vamos ver a respeito disso, e coisas vão acontecer. Eu acho lindo, maravilhoso quando alguém chega aqui e diz: estou doendo ali, chega no evangelista, vem cá. Ele bota a mão, crê, orou, tchau. E agora? E a dor? Já foi. E o caroço? Já deu tchau. Isso é lindo, temos que viver isso. Isso é evangelho. É nesse nível que temos que viver. Chega, pastor, olha aqui, o negócio está ruim. Orou, cadê? Tá, mas não, já foi. Né? Eu achei lindo quando o Sim se converteu, que Clóvis olhou e ele chorando, né? E aceitou a Jesus depois do milagre. O pastor orou e o milagre aconteceu.